Olá, eu sou o Odair Comin e esse é mais um vídeo aqui do canal Criptomente. O objetivo desse canal é trazer diferentes conteúdos relacionados à psicologia do dinheiro, bloqueios emocionais ligados ao dinheiro, crenças limitantes, enfim, como se comportar emocionalmente, como lidar com as suas emoções e o mercado financeiro. Então esses serão os temas aí desse canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe. A gente está começando agora o canal, então é bastante recente ainda, mas a ideia é continuar produzindo conteúdos aí para trabalhar esse aspecto, todos os aspectos emocionais. E o tema do vídeo de hoje é falar sobre as seduções do mercado. E esse é um tema bastante interessante, que por vezes as pessoas não se dão muito conta, mas a verdade é que o ser humano ele é seduzido por promessas, Basta olhar para a nossa história, olhar tanto história passada quanto recente, olhar, por exemplo, para a questão política, seja lá atrás, digamos, os tiranos, como eles, de alguma forma, tinham várias promessas envolvidas, ainda hoje os políticos. E no mercado financeiro, realmente, isso é muito frequente, Tanto o mercado financeiro tradicional quanto, claro, o mercado de criptomoedas. Você sempre vai encontrar pessoas muito sedutoras, que dão essa sensação, de promessa, e facilmente as pessoas elas são seduzidas, por esse aspecto, do dinheiro fácil, do dinheiro rápido. Os sedutores eles contam, as suas experiências positivas e falam como é possível, sair de 0 a 100 do dia para a noite e tudo mais. E é muito fácil a gente cair, obviamente, nesse tipo de promessa, E é interessante vocês pensarem que a palavra sedução, no grego, a palavra sedução tem a mesma origem da palavra destruição. E é interessante refletir um pouco sobre isso, porque a bem da verdade é que aquele que te seduz, e aí pensando não apenas nesse sentido da sedução no sentido do mercado financeiro, mas da sedução no sentido amoroso também, Quer dizer, a pessoa que seduz, ela está prometendo uma coisa que ela não irá entregar, É só uma promessa. E na medida em que ela promete alguma coisa, o outro está acreditando nessa promessa, Porque na medida em que existe, toda essa dinâmica, de sedução, e normalmente o sedutor ele é muito convincente, ele busca diferentes referências, para te mostrar que realmente aquilo é uma verdade. E na medida em que o outro compra, essa verdade, digamos assim, sendo que essa verdade não será entregue, obviamente você vai destruir o outro, Aquele que acreditou nas suas promessas, ele será destruído. Por isso que tem a mesma raiz etimológica, sedução e destruição, porque normalmente o que acontece na sedução é a destruição do outro, Tanto no sentido amoroso, porque você vai seduzir, vai ser seduzido e você não vai entregar isso para a pessoa seduzida e ela vai, obviamente, sofrer com isso, Porque ela vai alimentar expectativas, Ela vai construir coisas na mente dela, pensando no sentido afetivo e obviamente também na parte do mercado financeiro. Quer dizer, na medida em que os sedutores te prometem um monte de coisa, que tal moeda de repente vai subir 1000%, que você vai fazer tal investimento e você vai realmente rentabilizar de uma forma fora do comum, e aquele que acredita nisso, em algum momento ele vai ser destruído, Porque naturalmente isso não vai acontecer, Você tem um caso em milhões de casos que de repente pode dar certo, mas normalmente dá certo no curto prazo, jamais vai dar certo de uma forma consistente, Você não vai acertar todo dia uma moeda que vai subir 1000% ou uma ação que vai subir 100% ou alguma coisa nesse sentido. Então, fatalmente durante o processo você vai ser destruído. Então, é importante que você tome muito cuidado, com essas pessoas que são sedutoras, do mercado, Porque primeiro que a sedução ela vai mexer muito, com o nosso imaginário, e quando você de alguma forma começa a permitir esse acesso, digamos assim, dessa retórica
do sedutor, naturalmente você vai saindo do seu centro, né? Porque o sedutor, o objetivo dele é te tirar do seu centro. Na medida em que você sai do seu centro, naturalmente você vai ser facilmente manipulado, né? Isso, seja um bom vendedor fazendo isso, né? Ele prometendo várias coisas em relação a um produto, por exemplo, seja um paraafetivo, seja um influenciador, de repente, do mercado. Quando ele vende essa promessa e você compra, ele te tira do seu centro. A partir desse momento, ele consegue te manipular com muita facilidade. Então, nunca saia do seu centro. Saiba exatamente qual é o seu centro, qual é o seu objetivo, né, dentro do mercado, né? Eu sei que normalmente a gente quer fazer as coisas com o mínimo esforço possível, né? Mas isso não é possível no longo prazo, não é sustentável no longo prazo. A ideia é que você realmente tenha uma estratégia de investimento e você pense a longo prazo, né? Para que você realmente tenha consistência. E longo prazo não é 1 ano, 2 anos, são 5, são 10, são 15 anos que você precisa pensar para que realmente algo seja consistente. E pasmem, 15 anos passam, né? E se você não se estruturou de uma forma consistente, você vai passar 15 anos e vai continuar no mesmo lugar como há 15 anos atrás. Agora, se você realmente se estruturar, provavelmente em 15 anos você vai provavelmente amealhar aí uma fortuna dependendo da sua estratégia, obviamente dependendo dos ganhos, né? Porque a ideia é que o mercado financeiro, ele sirva, né, tanto o tradicional quanto o de criptomoedas, ele sirva para proteger e, obviamente, potencializar, né, os seus ganhos, mas você precisa sempre apostar na sua profissão, né? Você sempre precisa ter uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda que te dê sempre, que venha no mês a mês, mais dinheiro para que você possa aportar, né, em diferentes estratégias que você estabelecer aí dentro dos mercados, né? Seja ele o tradicional ou de criptomoedas ou commodities, enfim, diferentes ambientes aí que você percebe que você pode tirar algum tipo de fazer o seu dinheiro render de alguma forma, né? Esse mundo de startups, por exemplo, né, que também é um mercado que está em ascensão e vem crescendo cada vez mais. Quer dizer, os lugares que você pode apostar, digamos assim, vêm sendo cada vez mais amplos, né? Mas sempre fique muito atento a essa coisa da sedução, né? Porque normalmente a sedução, ela tem um tiro muito curto, né? Uma corrida de 100 metros, né? E a sua vida não é uma corrida de 100 metros, a sua vida é uma maratona, a sua vida ela é muito mais larga do que isso, muito mais longa do que isso, né? Então pense estrategicamente a longo prazo. Toda vez que você fizer um investimento hoje, você precisa sempre olhar para o futuro, aonde isso estará daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, né? Porque é isso que vai fazer com que o seu dinheiro renda, com que realmente o poder, né, digamos assim, do juro composto realmente aconteça. É o tempo que vai dar para as tecnologias avançarem, para uma pequena empresa se tornar gigante, para um determinado protocolo de blockchain realmente ganhar consistência e se tornar gigante. Então você precisa dar tempo, né? E para isso, aposte muito mais em você. Ou seja, busque conhecimento, busque se informar, busque um conteúdo realmente profundo, um conteúdo consistente. E não se deixe seduzir, né, por promessas que são realmente a curto prazo. Então essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, porque facilmente as pessoas são seduzidas aí por diferentes influenciadores, né, do ambiente do mercado financeiro, e normalmente as pessoas se frustram muito com isso, né? E ao se frustrarem, por vezes elas até desistem, né, dos seus objetivos em relação ao mercado, elas por vezes culpam o outro, culpam o influenciador, culpam o mercado. Então a ideia é que na medida em que quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais você traz a responsabilidade para si, né? E quando você traz a responsabilidade para si, você aprende com os seus erros e você melhora da próxima vez, né? Mas quando você coloca a culpa no outro, você não aprende nada, porque você fica em paz, digamos, entre aspas, com a sua consciência em relação àquele erro e não aprende nada, né? Isso não traz vantagem nenhuma. Então, aposte muito mais em você, crie por você mesmo uma estratégia e busque conhecimento, busque se informar, porque
dessa forma, certamente você vai conseguir aumentar, né, tanto os seus ganhos, né, enquanto profissional, quanto os seus ganhos no mercado financeiro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like. A ideia realmente é ampliar cada vez mais esse canal e trazer assuntos como esse para te ajudar aí com diferentes recursos emocionais, habilidades emocionais para que você possa fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões aí dentro do seu objetivo, da sua jornada aí de ampliar o seu capital e claro, por que não enriquecer, né, dentro desse processo e poder ter uma liberdade financeira, ter uma vida confortável. Então é isso, até mais. Um abraço.